Estamos de volta, turminha, agora com a nossa aula de Natureza e Sociedade. Natureza e Sociedade, você vai pegar o seu livro na página 94 e 95. Mais atitude, nós vamos falar sobre o respeito. Nós vamos adaptar, turminha, essa atividade para você fazer em casa, tá certo, turminha? Então, eu vou começar lendo e vou explicar como você pode adaptar para fazer em casa, realizar em casa. Todas as pessoas são importantes e merecem respeito e carinho, né? Com base nisso, que tal conhecer um pouco mais sobre a história de cada colega, de cada um do colega? Então, se nós vamos fazer aqui na sala de aula, mas, porém, você vai fazer aí com a sua família, tá certo? Saiba que essas experiências nos ajudam a enxergar o outro com mais amor e afeto. Na data combinada, você irá trazer para a sala de aula uma foto de um momento em que considere importante. Depois, apresentará a foto escolhida falando sobre a importância deste momento. Lembre-se de que escutar a história do outro com atenção é uma demonstração de respeito. Como é que você vai fazer isso em casa? Você vai pegar uma foto, tem um álbum de família, né? E tem aquelas fotos. E às vezes tem aquelas fotos bem importantes, bem significativas para você. Você vai pegar uma foto dessas, você vai se reunir com a sua família, ou com a mamãe, ou com o papai, né? E você vai dizer qual a importância qual foi a importância desse momento, tá certo? Você vai falar e você vai ouvir, tá certo? Depois você vai registrar como foi para você essa experiência na página 95, isso mesmo, na página 95, tá bom? Após você fazer isso, você vai, né, fazer um cartão, certo? Um cartão de agradecimento, certo? Você vai elaborar um cartão de agradecimento, confeccionar, né? Folhinha, lápis de cor, canetinha. E você vai fazer um agradecimento por esse momento, né? Entregar para quem você quiser, para a mamãe, para o papai ou para o irmão, se for um momento que você esteve com ele, tá certo? Tá bom? Então, você vai fazer isso aí, adaptando a sua realidade, tá certo, turminha? Então, capriche na atividade, turminha. Quero ver fotos no nosso grupo do WhatsApp das suas atividades realizadas, tá certo? Então, fiquem aí com Deus e até a próxima aula. Bom dia, turminha, paz e bem, turminha, vamos iniciar a nossa aula de hoje, terça-feira de dezembro, né, dia 1 de dezembro de 2020, chegamos finalmente em dezembro, isso mesmo, chegando aí o Natal, né, o Ano Novo, que maravilha. Então, vamos iniciar a nossa aula, né, de português, e para iniciar a nossa aula de português, nós vamos fazer a nossa oração, certo? Juntando as mãozinhas, fechando o olho, e vamos fazer a nossa oração do dia. Bom dia, meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossos coleguinhas e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém! Então, vamos iniciar a nossa aula. Você vai pegar o seu livro na página 152 e 153. 152 você vai escrever Reconto da História. Já pensou como seria ter a chave do fantástico mundo do Era Uma Vez? E sair mudando e misturando histórias de um jeito bem divertido? Pois agora a chave é sua. Pense o que você mudaria da história da Chapeuzinho Vermelho. Use a sequência de imagem a seguir como ponto de partida e escreva a sua versão de Chapeuzinho Vermelho. No último quadradinho, você deverá propor um final para a história ilustrando, certo? As imagens são apenas uma referência. Você pode mudar detalhes da história, acrescentar personagens, levá-la para um outro lugar e etc. Afinal, você tem a chave. Então, você vai observar as imagens e vai escrever a história da Chapeuzinho Vermelho da sua maneira.
No final, você vai decidir qual é o final dessa história, desenhar e escrever também, tá certo, turminha? Então, capricha nessa aula de português, turminha. Ela está bem simples, bem fácil. Vamos praticar a escrita e depois você pode ler, praticando a leitura, tá bom, turminha? Um grande beijo, até a próxima aula. Volto já! Estamos de volta, turminha, agora com a nossa aula de arte, né? Finalizando o nosso capítulo aqui, vamos iniciar e finalizar o nosso capítulo 14, vamos iniciar o nosso capítulo 15, né? Mais histórias, né? Na página 190 e 190. Tá bom, turminha? Você gostaria de ouvir histórias? Qual é a sua história preferida, predileta, né? Então, você gosta de ouvir histórias? E quais são as que você mais prefere? Você já passou por momentos como o representado na imagem? Uma mamãe contando a história para a filhinha. Você já passou por esse momento? Conte para os seus colegas qual foi a última história que você ouviu e quem a contou. Então, você vai fazer uma lembrar, né? Quem te contou alguma história, ou qual foi a história que você leu e qual foi esse momento. Você já ouviu a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Você sabe o que isso significa? Né? Então vamos lá. Na página 191, ouvindo histórias. Uma história pode ser escrita em um livro, representada em um teatro, no cinema, em desenhos animados, gravações em áudio, representada como uso de fantoches ou bonecos, enfim, de várias formas de ser contada uma mesma história. Nós vimos em português a história da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho teve várias versões, né? E a última versão que nós vimos foi a Chapeuzinho Vermelho com a personagem Magali, né? Foi totalmente diferente da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, elas interpretaram de outra forma, né? O professor vai executar a gravação dessa história. Escute com atenção, certo? Observe nas imagens abaixo de quantas outras maneiras essa história pode ser contada. No teatro, em livros, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho era uma menina que bem linda, né? Que a mamãe pediu um favor para ela, que ela fosse na casa da vovó, mas alertou que ela não poderia falar com estranhos. E aí, a Chapeuzinho, o que foi que aconteceu? A Chapeuzinho Vermelho sempre cantava aquela musiquinha, né, gente? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passou aqui por perto. É caminho aqui por perto. A Agnes está dizendo que é caminho aqui por perto, tá certo. Então, a gente pode ver essa história da Chapeuzinho Vermelho no teatro, em livros, como a gente já leu, esse livro, Chapeuzinho Vermelho, representado em fantoches, né? Em CD de áudio. Então, tem várias formas de ouvir essa Chapeuzinho Vermelho, essa história do Chapeuzinho Vermelho. Contar histórias é uma prática cultural. Você se lembra dos griots, né? Os contadores de histórias africanos que mencionávamos no capítulo anterior, né? Entre os povos indígenas da América, os mais velhos também transmitem ensinamentos e a cultura de seu povo ao mais jovem por meio da contação de histórias e de lendas, tá certo? Na página 193, né? Sonoplastia. No cinema, nos desenhos de animação e no teatro, os artistas costumam utilizar elementos sonoros em suas apresentações. Para isso, recorrem à sonoplastia. Por exemplo, quando eles querem fazer um barulho de um cavalo, eles usam o quê? Usam quenga de coco e ficam batendo, galopando, que faz o barulho, né?
para fazer isso se chama sonoplastia. A sonoplastia é uma técnica que usa recursos sonoros, como música, ruídos, barulhos e efeitos, certo? Especiais em espetáculos teatrais, cinema e animações. A sonoplastia também pode ser utilizada na contação de histórias. Vamos ver como isso funciona, né, na história Maria vai com as outras, da escritora Silva, né, contada pela atriz Flávia, conhecida como Fafá, certo? Então você vai ver essa contação de história, tá certo? No YouTube, né? A Conta Fafá, contação de história pela Fafá, que nós já vimos também numa aula anterior, outra contação de história feita pela Fafá. E você também vai ver. Escute uma vez para conhecer a história. Na segunda vez, procure perceber os efeitos sonoros usados na apresentação. Quais foram os efeitos de sonoplastia que você percebeu no vídeo? Então você vai perceber e vai escrever. Quais foram, né? Aqui abaixo você vai ver um pouquinho da biografia, né, da Silva e da Flávia, que é a Fafá. Fafá conta histórias, tá certo, turminha? Então vocês têm que capricharem nessa leitura aqui, né? Nessa leitura do livro de artes, né? Porque a gente está fazendo uma leitura, tá certo? Tem algumas coisas que a gente vai responder, mas você vai fazer a leitura. Agora é sua vez. Você conhece a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Vamos colocá-la em prática. Você gostou da história da Ovelha Maria? Que tal contar essa história de outra forma, com outros detalhes, né? Para isso, junte-se com os colegas. Você não vai estar com seus colegas, mas você vai estar com a sua família, né? E vai seguindo os passos e vai elaborar essa versão, a sua versão da história. Maria vai com as outras, tá certo? Então precisa assistir sim o vídeo da Fafá contando a história Maria vai com as outras, tá bom? Na página 96 você vai, né? Maria vai com as outras, vai fazer um desenho. Maria não vai com as outras, você vai representar essas duas partes, tá certo? Na página 97 você vai continuar, né, escrevendo, tá bom? E você vai responder algumas perguntas que tem na página 97. Então, caprichem, turminha, faça essa leitura com calma em casa, do livro, tá certo? Desse capítulo 15. Leia pausadamente, preste bem atenção que ele está pedindo e você vai fazer com excelência essa atividade, tá bom? Um grande beijo, turminha. Tchau. Finalizando a nossa aula de hoje. Tchau, turminha!